Olá galera, estamos indo para Valência, eu vou mostrar para vocês a cidade incrível. Vamos de carro. Em frente do estádio do Mestália, chamada Capela Sistina Valenciana, que é o maior mercado de produtos frescos da Europa. Prato, olha como tá esse pato, gente, pelo amor de Deus. Vamos de carro, então já deixa o seu like e vamos embora. A distância de Madrid para Valência é de aproximadamente 350 km e o tempo estimado de viagem é ao redor de 3 horas e meia a 4 horas, dependendo das condições de tráfego. Esta encantadora cidade está localizada ao longo da costa leste, banhada pelo brilhante mar Mediterrâneo. Estamos aqui em Valência, terceira cidade mais populosa da Espanha, só atrás de Barcelona e Madrid. Vou mostrar para vocês os principais pontos turísticos. Estou aqui na Torre de Serrano, que era uma das portas de entrada antiga da cidade, construída no século XIV. E daqui que a gente vai continuar a nossa exploração. Vamos passar bem no meio dela. A gente está nas Fallas, que é uma das festas mais tradicionais da Espanha, uma das melhores. Te recomendo vir, vou gravar vídeos sobre as Fallas, então vamos embora. Esta é uma das antigas 12 portas que cercavam a cidade medieval. E hoje ela tem essas imponentes muralhas de pedra e majestosas torres que dão entrada a essa cidade belíssima que a gente pode caminhar pelas ruas super tranquilo e ver todos os pontos turísticos que estão por aqui. E essa aqui é a igreja de São Nicolas e São Pedro. Ela é comparada com a Capela Sistina, chamada Capela Sistina Valenciana. Tem um preço para você entrar, ela foi construída no século XIV, ela tem uma arquitetura gótica local bem interessante, também tem umas pinturas, uns afrescos na parte superior, em homenagem a eles, ao São Nicolás e ao São Pedro. Então, a gente entrou aqui dentro, o preço da entrada foi 11 euros para adulto, estudante tem 7 euros no desconto, e eles dão esse audioguia aqui em espanhol, que você pode escutar todas as capelas, todas as informações em espanhol e também em inglês sobre essa capela genial, que ela é composta por elementos barrocos, né? Primeiro ela tinha uma arquitetura gótica, depois ela foi feita, ó, todas essas partes das pinturas na parte superior, elas são barrocas. Então o próprio criador da Capela Sistina que denominou essa daqui como a Capela Sistina Valenciana por todos esses elementos, né? Essas pinturas de santos aqui na parte superior, ó. De pinturas religiosas, bem interessante, recomendo você entrar. E aqui, da frente da capela, super bonita, da paróquia aqui. É bem pequena, mas tem vários detalhes para a gente conhecer. Também tem todas essas pinturas no teto. Os mínimos detalhes que você tem, tanto nessas colunas de cima, né? Principalmente destacando aqui no meio, essas figuras religiosas, bem interessante. E agora na frente do Mercado Central de Valência, é o coração gastronômico da cidade, mais de 8.000 metros quadrados, 300 barracas, dizem que é o maior mercado de produtos frescos da Europa. Ele fica aberto até às 3 horas da tarde no sábado, domingo ele não é aberto, então programa bem seu horário de visita. Vamos lá para dentro. Estamos bem aqui no meio do mercado, ele é bem legal, bem diversificado, vários tipos de comida, gastronomia. Tem uma parte de produtos frescos lá na frente, vários mariscos. E aqui a gente tem uma parte que tem azeitonas, queijos, jamon, tem de tudo aqui também. Frutas, verduras. E tá bem cheio hoje, tá bem no dia das Fallas, mas você já vê que é final de mercado, já tem várias tendas já fechando. O pessoal vendendo os produtos a saco aqui, né? E também muita gente almoçando aqui dentro, aproveitando que tá do lado da prefeitura. Hoje o Dia das Fallas está tendo um evento às 2 horas da tarde, então por isso está bem movimentado mesmo no sábado de manhã. Seu magnífico edifício modernista atrai tanto turistas quanto moradores locais que vêm em busca de uma experiência única de compras e degustação, sendo um destino imperdível para os amantes da culinária que desejam explorar a rica cultura gastronômica de Valência. E ali atrás tem uma casa, ó, de doces árabes bem interessante, também tem salgados, ó, como essa aqui é empanada de espinacas e queijo grego, muito bom. A gente também pegou uns docinhos, como os baklava. E aqui na frente tá a Loja de la Seda, que é um edifício bem bonito, na frente do mercado. Um edifício gótico, antigo. Ele tem uma arquitetura bem bonita. Parte dentro você também precisa pagar para ir visitar ele. Vamos ver o que a gente vê lá dentro.
Galera, enquanto a gente caminha para conhecer essa cidade maravilhosa, eu te peço, por favor, deixa o seu like aqui para a gente continuar crescendo. E a gente tá aqui dentro da Lonja de la Seda. Foi 2 euros a entrada para adulto, 1 euro para estudante. Tá tendo um passeio guiado aqui dentro. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho. Ela foi criada em 1492 e a importância histórica dela é muito grande, porque era um antigo mercado da seda aqui de Valência, né, que tinha a porta de entrada para os produtos aqui na Espanha. Mas hoje em dia, gente, olha aqui, é como um edifício que não tem nada aqui, é como para contemplar a parte civil gótica da época, né? Mas hoje em dia é um edifício mais assim histórico, mas sem grandes atrativos aqui, pelo meu ponto de vista. E aqui a gente tem primeiro a sala da contratação, que foi a grande que eu mostrei. Depois a gente tem essa sala aqui, que o pessoal está assistindo um vídeo sobre a história desse lugar, né? Esse lugar tem uma importância histórica bem grande para a cidade de Valência. E também tem essa torre que a galera sobe ali, ó. Essa escada para subir naquela parte da torre que está aqui anexa a esse antigo mercado, né, da seda. Imagina aqui na Idade Média você entrando por essa porta, vendo essa sala grandiosa que a gente tem aqui, todos esses detalhes, e negociar ali, ó, com a pessoa que está ali naquelas cadeiras, né, para demonstrar a importância, o poder que tem esse lugar, esses espaços gigantes, né? Olha o tamanho desse pé direito dessa sala, o tamanho que a gente tem aqui de espaço e o poder que você representa. Só estar sentado naquela cadeira, uma pessoa vai te recepcionar pela porta aqui e te levar até lá. Muito legal. A gente está aqui na Praça da Reina, essa praça grande que tem no centro, e atrás dela está a Catedral de Valência, imponente, né? Que dizem que tem um Santo Cálice lá dentro. Eu entrei aqui, né? O preço para a entrada foram 9 euros, adulto normal, para estudante reduzidos também, sai por 6 euros. Que interessante, você ganha aqui o áudio guia. Apertei no número 1, então ele começou a falar sobre essa parte central, né? Que é o centro espirituoso desde o século XIII. E hoje está bem tranquilo aqui, o centro, ó. Ele é bem espaçoso, essa catedral. Achei bem cômoda, também é bem fresquinha aqui dentro, porque lá fora tá fazendo um calor muito grande. Na rua, né, com a multidão de gente que tá tendo esses dias. Mas agora, aqui dentro bem fresquinho, tem várias capelas onde a gente pode visitar. Se você tiver o áudio guia, você pode ficar até 1 hora aqui dentro escutando, porque tem muita informação, muitos detalhes. Ele vai contando tudo sobre essa igreja, né, essa catedral para vocês. E agora a gente vai entrar na capela que dizem que está o Santo Cálice. Vem aqui, ó, vamos conhecer. E chegamos à sala do Santo Cálice, que é uma das relíquias mais veneradas na Catedral de Valência, que se acredita que seja o cálice que foi usado por Jesus Cristo na última ceia. Sua história remonta ao século I e sua autenticidade é sustentada por uma série de estudos e análises. Este objeto fica guardado em um cofre de segurança aqui na capela do Santo Cálice, onde os fiéis podem contemplá-lo. Agora a gente vai subir a Torre do Miguelete, que está dentro da catedral, 207 degraus. Vamos embora. Essa subida é só para os corajosos. Tá difícil subir. O pessoal que desistindo, né? Parando na escada, porque cansa. Subir isso aqui é difícil. 207 degraus. Queima umas calorias aqui, viu? Bom exercício para você. Pessoal aqui parado. Aqui é a Praça da Reina aqui embaixo. Se a gente for virando aqui todo o panorama da cidade, a gente tem lá atrás, ó, o mar. Não dá para ver muito bem, né? Mas tem ali o porto, se a gente aproximar. E a gente vai daqui a pouco ali, ó, na Cidade das Artes, ali. Também queria mostrar para vocês um pouco mais o estádio do Valência ali, ó. Ó, dá para ver daqui o Mestalla, bem bonito. Ele é aberto por cima, então a gente consegue ver as cadeiras, a arquibancada. Toda a visão panorâmica assim, aqui de cima do Miguelete, vale muito a pena, R$ 2,50. Mas você só tem acesso ao Miguelete se você passar também pela Catedral e ver o Santo Cálice. Bom dia, estamos domingo de manhã aqui em Valência ainda, depois de mostrar várias coisas ontem para vocês.
Hoje a gente está na frente do estádio do Mestalla, demos uma passada rápida por aqui, onde joga o Valência, a equipe da cidade. Tem 49 mil lugares aqui. Estádio bem bonito, está bem localizado aqui, próximo do centro, não está na zona central mesmo. Você tem que atravessar o Jardim de Túria, que é o rio que corta a cidade. Mas ele impressiona bastante, a gente conseguiu ver ele ontem lá de cima do Miguelete, né, da catedral. Vou mostrar umas imagens de fora para vocês. Aqui o símbolo do Valência, que é o morcego, né? O estádio a gente está dando uma volta. Também tem uma loja oficial lá dentro, passeio guiado também, é bem interessante, recomendo. O melhor pedido para um domingo de manhã para os valencianos, além de comer uma paella, que é o típico tradicional, é vir para a praia. Essa aqui é a praia da Malvarossa, que está bem no centro da cidade. Apenas ali uns 10, 15 minutos de carro você chega até aqui, também pode vir de transporte público. E você vê várias atividades ali, como por exemplo, o pessoal praticando esportes, tem futebol, tem o vôlei também. Galera que vem fazer atividades aquáticas. Tem vários bares e restaurantes na beira da praia aqui, para a galera depois que está jogando comer. Hoje está fazendo um pouquinho de frio, a galera está vindo de casaco, mas mesmo assim o sol dá uma esquentada. E também a gente tem uma visão do porto, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E é isso, é uma boa pedida para o seu domingo aqui em Valência. Para almoçar no domingo a gente precisa comer uma paella. A gente vai até o restaurante Casa Marque Novo, vou deixar o nome aqui embaixo, porque a gente teve boas referências sobre esse lugar. Tem vários tipos de arrozes, porque eles são mestres em fazer arroz. A gente não vai comer a paella valenciana tradicional, que eu mostrei no vídeo para vocês já, porque ela demora muito para fazer, só sob encomenda. Então, se você quer comer a paella valenciana de verdade, tem que pedir cotelação. A gente vai provar a paella de pato, que demora 45 minutos para fazer. Então, você primeiro, quando chega no restaurante valenciano, pedir uma paella e o resto depois você pede mais sobra de tempo. Vou começar um dos pratos mais típicos espanhóis, que são as batatas bravas. É um prato típico, é tipo um aperitivo para você comer junto com uma bebida, uma cerveja. Bom para você iniciar. Entradinha. Gente, não é por nada não, mas essa maionese de alho e óleo aqui, ó, com esse pão, veio muito pão, 1,50 o valor. E veio pão assim para a família inteira, 2 pessoas comendo. E essa batata brava que também vem com tipo assim um molhinho branco, ó. E também essa maionese aqui, de alho e óleo. Recomendo muito. Outra entrada muito tradicional são os calamares. Esse aqui é o calamar à la romana, que é tipo uma lula empanada. Você bota um pouquinho de limão, mais um aperitivo para você comer antes do prato principal. E finalmente chegou a nossa paella esperada de arroz, depois de 45 minutos. A galera aqui atrás pediu a paella tradicional de Valência. Eu vou mostrar para vocês que é uma paella que vem frango, coelho e judias verdes. Mas a nossa aqui, ó, pato. Ó, o prato ele parece grande, mas na verdade ele é bem raso, ó. Você pega um pouquinho dele, bota no seu prato. Olha como tá esse pato, gente. Pelo amor de Deus. Desfiadinho, ó. Isso aqui tem uma cara ótima, excelente. Então, gente, olha, eu acho que o pato tá muito bem feito. Acho que eu botaria um pouquinho mais de sal, mas ele vem bem molhadinho esse arroz, né? Do jeito que eles fazem esse arroz aqui, deixa o arroz com um gosto bem temperadinho. Eu gostei muito. Botaria um pouquinho mais de sal, mas em geral tá muito gostoso. Fim do almoço, tudo muito bom. A gente comeu muito, depois dá um soninho, né, para tirar uma siesta. Mas agora vamos continuar explorando Valência. E chegamos na zona principal turística de Valência. Temos vários edifícios em sequência aqui perto do Jardim de Túria, essa parte que tem o rio Túria. Aqui atrás de mim é um edifício impressionante, que é o Caixa Fórum. Se a gente for andando, também tem essa ponte super bonita, que eu vou deixar o nome aqui. Atrás a gente tem o Museu das Artes e das Ciências. É tudo em sequência, gente. Tem vários edifícios bonitos. E o principal que a gente vai entrar daqui a pouco é o Oceanográfico, que é o maior aquário da Europa. Vamos conferir. Este complexo cultural e arquitetônico ele foi projetado pelo renomado arquiteto Santiago Calatrava e o complexo é uma obra de arte arquitetônica moderna. Ele tem vários edifícios, como eu mostrei para vocês, incluindo aquário, museu de ciências, cinema IMAX, planetário e salas de exposição. É um ponto imperdível aqui da cidade de Valência, onde eu te recomendo passar um dia inteiro visitando essas instalações, se você tiver tempo. Estamos agora no Palau de la Arte, a gente passou por todos, pelo hemisfério, pelo Museu de Ciências, Palau da Arte. A gente vai passar na frente do Oceanográfico, passando pelo Caixa Fórum. Isso aqui é gigante, recomendo para você passar um dia inteiro explorando essa zona.
o sol que está fazendo hoje, muito bonito também. Essa água aqui dá um charme encantador nessa cidade das artes. Agora eu quero encerrar o vídeo para vocês, até a próxima, muito obrigado por assistir, deixa o seu like, até lá, vamos!